Enfim, vamos embora. Marcas da maturidade. Nós vamos falar sobre altruísmo. E não sei se você já ouviu, já leu algo a respeito. Domingo passado foi generosidade, e eu espero que você, ao ouvir os meus irmãos, a ler sobre isso, possa orar ao Senhor. Senhor, me ajuda a desenvolver tal virtude. E altruísmo tem uma relação profunda com generosidade, profunda. Eu não quero tomar muito tempo aqui nesse início, porque eu quero muito que vocês aprendam com os nossos irmãos que estarão aí compartilhando. Mas a palavra altruísmo, ela surge através de um filósofo, Albert Comte, ou Comte, na verdade. Comte é abrasileirado, né? Que tentou desenvolver uma ideia oposta ao egoísmo, e surge com a palavra altruísmo. Altruísmo é o oposto de egoísmo, e se você for num dicionário, é isso que você vai encontrar. Mas o sentido de Comte em surgir com a palavra altruísmo não tem uma relação com a questão religiosa. Na verdade, é um ponto ou uma ideia direta à ética, depois que desenvolve o catecismo do positivismo, mas não tem como não relacionar, porque quando você começa a desenvolver e estudar sobre altruísmo, é quase impossível não correlacionar com os fundamentos do cristianismo, com a vida cristã. Você associar com muitas histórias na palavra, e não precisamos de muito esforço para perceber que essas definições têm muita ressonância com a base dos fundamentos da fé cristã. Para a pessoa altruísta, o próprio bem-estar está condicionado ao bem do outro. O que significa? Que o bem do outro é o meu bem também. E isso vai muito além de você só celebrar com a vitória do outro, ou você ter uma empatia. Isso está em você entender que a vida do outro também é sua vida. E o interessante que altruísmo, ele nos move a um sentimento e uma ação de responsabilidade e solidariedade com dificuldades e a vida do próximo. No cristianismo, altruísmo é revelado através do amor ao próximo. Lembra que quando Jesus foi interpelado sobre a lei, ele fala: ame o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua vida, e ame o próximo como a você mesmo. E aqui está um ponto muito interessante. Por vezes distorcemos demais essa passagem, essa fala de Jesus. Porque quem nunca ouviu, para amar o próximo você precisa ter amor próprio, não é? Você pensa assim, então altruísmo começa com amor próprio, para depois você amar o outro. Não. E aqui está uma grande distorção dessa passagem. Porque de fato, o amor próprio, ou o amor ao próximo aqui, falado ou direcionado por Jesus, tem uma ressonância, uma conexão profunda com o conceito de altruísmo. Mas nós precisamos entender uma coisa. Nós temos que perceber a má interpretação que fazemos dessa verdade. Nós violentamos o grande mandamento de amar ao próximo quando nós falamos que precisamos amar a nós mesmos, porque já nascemos com essa inclinação de amor próprio. Ou seja, amar ao próximo como a si mesmo não é um caminho para a autoajuda, por exemplo. Um caminho para
o autoafeto, ou algo nesse sentido, ou a autorrealização, ou a autossatisfação, nos levando para um labirinto de narcisismo. E é isso que acontece, né? Nós estamos amando o próximo, não na mesma medida, ou porque nós conseguimos um estágio de amor próprio, ao ponto que agora se eu posso amar o outro porque eu me amo. Preste atenção, meu irmão. Altruísmo, nesse sentido aqui, revelado por ame o próximo como a si mesmo, você tem um amor próprio tão grande, que você precisa entender que ele só pode de fato se tornar amor próprio, se ele se traduzir em amor ao outro. Como você se ama? Amando o outro, e não fazendo um caminho para você mesmo. E é interessante porque às vezes você já até ouviu, alega o seguinte: não é possível amar o próximo sem que primeiro alguém ame a si mesmo. O mandamento de libertação do ego transforma-se em um convite ao mergulho ao narcisismo. Não estou dizendo o valor próprio, mas o amor próprio é um grande problema hoje que nós temos. Nesse sentido, nós estamos caminhando por aquele caminho que a sabedoria antiga fala, né? Que a vaidade nos consumiu, e que tudo é vaidade, porque nós estamos trilhando isso. Nós precisamos vencer, e o altruísmo é um caminho para isso. E olhando para a palavra de Deus, inclusive, vale a pena ressaltar, Tiago fala que esse mandamento de amar ao próximo como a si mesmo é chamada de lei real. A lei real. Muito interessante. Mas uma das ilustrações bíblicas é que, por exemplo, em Lucas 10, a partir do verso 29, nós temos a parábola do bom samaritano. Já ouviu? Já leu sobre isso? E nessa parábola, contando rapidamente para você, nós temos um grande exemplo de altruísmo. Um grande exemplo. Porque ali nós temos generosidade, com certeza, mas nós temos uma essência, que é a fonte para a generosidade. Nessa parábola, chegaram com Jesus e perguntaram mais uma vez sobre os mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Aí perguntaram: quem é o próximo? Quem pergunta para Jesus é um mestre da lei. Era uma pegadinha. Ele queria colocar Jesus em maus lençóis. O que Jesus faz? Conta uma parábola. E nessa parábola ele fala assim: olha, um homem ia andando, e aí pegou um caminho errado, foi assaltado, espancado, ficou à margem do caminho. Passou um sacerdote, passou bem distante, porque como pode, né, olhar, não, eu não vou me meter em confusão, basta os meus problemas. E outra coisa, sou sacerdote, né? Sacerdote pela lei está respaldado, ele não pode tocar. Vai que esteja morto, que eu não posso tocar. Depois passa um levita, né? E por favor, não sei se você já foi ensinado sobre isso, não faça a figura de um músico andando com uma bag, né? É outra figura, porque é um problema, né? Associaram músicos a levita, e todo mundo quando pensa levita já pensa logo no Caio, no Abias, no Messias, enfim, nunca pensa nos irmãos da gerência, e, enfim, outros, né? Vamos lá. E ali o levita passou, não deu atenção, passou distante, respaldado pela lei. Inclusive ele está ali sendo zeloso com a lei, mas passa o samaritano. Lembrem-se que os judeus não se davam com os samaritanos, e olha a figura que Jesus usa. Quem estava perguntando?
um mestre da lei, um judeu. Quem Jesus fala que foi o correto e agiu corretamente? O samaritano. Olha Jesus arrumando o problema aí, né, gente? Nesse caso, o que o bom samaritano faz? Vai até essa pessoa, abraça, cuida. Ele muda a sua agenda para cuidar dessa pessoa. Ele não faz apenas ele não tem um gesto de caridade somente. Entenda? Porque às vezes nós temos gestos de caridade para suprir esse peso na consciência. Eu preciso ajudar alguém. Não, esse mês eu ainda não ajudei alguém, então eu vou ajudar porque eu estou com um peso na consciência. É a mesma história, né? Nossa, não fui na igreja ainda, eu vou lá porque preciso ficar bem aí. Porque se eu não for na igreja esse domingo, talvez aí Deus faça um pneu furar para a coisa andar. Outra coisa, né? Esse pensamento terrível que nós desenvolvemos. Não é uma questão de apenas ajuda pela ajuda. Ele teve compaixão daquela pessoa. E perceba, não crie na sua cabeça a ideia que ele se colocou no lugar daquela pessoa. Porque parece muito legal isso. E, em certo sentido, em certo ponto, é até importante para uma ética. Mas o cristão, ele não faz porque se coloca no lugar do outro. Não é isso. Não é uma questão de identificação. Porque às vezes, quando você se coloca no lugar do outro, em muitos momentos, você faz porque você está se observando ali. Porque só você faz, inclusive Kant, um outro filósofo, denuncia, né? Que às vezes nós agimos porque ao invés de estar ajudando o outro, você está ajudando você mesmo, porque você vê você ali. Você está ajudando você. Mas na verdade, não é assim. Ele teve uma compaixão, ele ajudou, mudou a sua agenda, ele investiu, levou aquele ferido a sua própria condução, levou até uma hospedaria, ali naquele lugar, pagou o suficiente para estar ali, cuidou das suas feridas. Se precisasse, ele pagaria mais. Jesus foi mostrando que ele não finalizou ou deixou, fiz minha parte, agora deixei. Ele foi até o final do processo com ele. Por quê? Porque ele não estava olhando para si, ele não estava preocupado com a sua agenda, com o seu ego, ele estava sendo movido por íntima compaixão. E aí perguntam para Jesus, e agora? Ele, façam o mesmo. Façam o mesmo. Aqui nós temos um grande exemplo de altruísmo. E agora nós vamos ouvir os nossos irmãos compartilhando um pouco. E é assim uma alegria enorme. Mais uma vez, compartilhar esse espaço com esses queridos, né? 2 casais. Eu quero chamar aqui esse lugar. Cadê? Onde vocês estão? Era para estar aqui na frente. Estão escondidos aí, né? Era para vocês estarem aqui. Eu sei que vocês estão loucos para falar, compartilhar. Eu sei disso. Eu sei. Por favor, a Bias e Rissa subam. Tá? Venham. Esse final de semana é o final de semana da Bias, né? Ele pregou ontem no Farol, fez a adoração hoje para compartilhar com vocês, né? E amanhã tem uma apresentação do trabalho no seminário, né? É assim mesmo. Por favor, André e Laís, subam, por favor. Mãe e pai do Arthur. Para quem não sabe, o nome Arthur é porque o André é flamenguista. Parei por aqui, tá? Vamos lá. Por favor. Vamos lá. Preparados? Tudo bem? Vocês estão bem? Prontos? Sinto que a Laís
tem muitas coisas para compartilhar com vocês. Há muito tempo que ela tem estudado sobre o assunto e hoje é o dia. Tô brincando. Minha gente, que alegria estar aqui com vocês. Nosso assunto é altruísmo. Vocês ouviram a introdução. Eu quero que vocês iniciem hoje falando um pouquinho como vocês compreendem altruísmo e de que forma vocês observam isso, como a palavra nos instrui a esse caminho. Quem começa? Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Desculpem qualquer coisa, tá? O nervosismo é grande estar aqui, mas é uma alegria a gente também poder compartilhar um pouco daquilo que nós temos aprendido, na verdade, de fato, a viver, né? Mas quando eu olho para a Escritura a respeito de altruísmo, me vem muito à mente aquela passagem de Filipenses 2, né? Que o apóstolo Paulo, ele fala ali nos ensinando, né? Não façam as coisas por vanglória ou por benefício próprio, mas tenham o mesmo modo de pensar que Cristo, né? Que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas tornou-se servo em favor de nós. Então, quando nós olhamos para a própria obra de Cristo em nossas vidas, eu acho que a nossa consciência ela precisa ser ferida dessa mensagem, né, de que nós temos que ter o mesmo modo de pensar de Cristo, de não pensar em nós mesmos, de não fazer as coisas para que a gente seja vangloriado, mas sempre da mesma forma que nós recebemos o amor de Cristo. O Abias falou bem ontem aqui no culto, né, de que alguém que estava morto e foi trazido de volta à vida por esse amor, nós precisamos olhar para o nosso próximo também dessa mesma forma, nos tornar servos, pensar primeiro no irmão, na pessoa que está próxima. E eu acredito que isso, a nossa maneira de pensar precisa ser igual a de Cristo, para que a gente professe a fé que temos nele também, né? Quando pensamos sobre as marcas, começamos a refletir sobre as marcas da maturidade, não tem como não associar todas elas a Jesus, né? Impressionante. E de fato, eu acho que o primeiro caminho aí é esse exemplo, que sendo, não usou disso, ou se apropriou disso. Eu acho que a própria encarnação é um grande exemplo de altruísmo, né? O Senhor Jesus veio e se identifica, vem até nós para nos resgatar. Que alegria, que bom. E aí, Laís? Ei, pastor, repita a pergunta aí, pelo amor de Deus, que eu estou aqui. Só misericórdia. Fazendo esse favor aí. É sério, tá? Então, Laís, vamos lá. Fala um pouquinho o que você tem compreendido sobre altruísmo. Ai, pastor, para. Vamos lá. Bom dia, gente. Talvez eu solte algumas piadas aqui porque eu estou muito nervosa, enfim. Mas o altruísmo, eu acredito que ele tem uma relação assim com a minha vida, porque eu fui ensinada por muito tempo a realmente sempre me importar com o próximo, sempre de alguma forma ajudar ali as pessoas. A minha mãe e minha avó sempre me ensinaram muito isso. Mas eu acho que quando a gente traz para o Evangelho, tem um valor muito mais profundo do que você simplesmente só ajudar alguém por ajudar, que foi o que o senhor citou aqui, ajudar por ajudar. Eu acho que com o Evangelho, o altruísmo, ele tem a ver com a importância do outro. E não só você simplesmente, vou dar aqui um biscoitinho para o mendigo, eu vou aqui parar meu tempo e ter um tempo de discipulado com alguém porque eu tenho que fazer. Mas é realmente entender a importância do outro, não só na minha vida, porque às vezes você nem vai conhecer a pessoa, às vezes você não vai nem se relacionar com essa pessoa, e você precisa compreender que, assim como Cristo trouxe essa importância que nós tínhamos de realmente merecer o amor dele, a misericórdia dele, o outro merece o amor e a minha misericórdia, independente de eu conhecer ou não, independente
de eu ter uma profundidade ou não. O outro, dentro da igreja, dentro do evangelho, ele merece a importância que é devida. E uma passagem que me pega muito, não que eu tivesse ficado pesquisando 1000 passagens, né, para falar alguma coisa aqui para vocês, mas aquela passagem onde o paralítico ele é descido pelo telhado por 4 homens. Eu, de verdade, com a preguiça que eu tenho, meu amigo, no calor de Manaus, eu não tenho até nem força para carregar um cachorro para descer no telhado para Jesus curar. E aqueles homens, eu não sei nem se eles eram amigos profundos ou se estavam ali no local, se compadeceram daquele paralítico e realmente fizeram algo muito importante na vida dele. Não porque, tá todo mundo sendo curado, bora jogar o paralítico ali de qualquer jeito, não, mas porque entenderam que ele precisava ser curado. Então, da mesma forma que eu entendo que eu preciso de cura, que eu preciso de Jesus, eu preciso entender muito mais que o outro precisa, talvez mais do que eu. Então, tem esse contraponto aí com o egoísmo, né? Eu preciso entender que o outro é muito mais importante do que eu e que ele precisa sim da minha atenção. Muito bom, muito bom. E impressionante é que nós não percebemos que às vezes o nosso movimento para com o outro é movido pelo egoísmo. Em que sentido? Mencionei ainda há pouco por um alívio de uma consciência, ou porque nós nos julgamos prontos ou preparados para dar algo. Já percebeu? Não, eu vou fazer porque eu sou o cara nisso. Eu sei como ajudar fulano e vou fazer tal coisa. Fazemos isso. Às vezes fruto de um ego bem inflado, né? Quando na verdade o nosso movimento em ajuda tem que ser pela essência, pela consciência que temos, fomos resgatados. A Laís mencionou, no calor de Manaus, né? Nessa, sei lá, loucura toda, nós talvez fizéssemos o seguinte: vou estar orando aqui para o Senhor enviar alguém, não é isso? Eu vou orar pelo paralítico, para que o Senhor envie um bom samaritano. Na verdade, você orando para que o Senhor envie, pode ser um bom ato, mas não se observar sendo enviado, você está sendo a resistência da sua própria oração. E é impressionante como fazemos isso. Como nós olhamos e às vezes nós nos observamos nesse lugar, como Laís mesmo: olha, eu não sei se eu teria essa atitude. Que bom que ela reconhece, que talvez você reconheça isso. Mas qual o próximo passo? Sermos como Jesus. Sermos como Jesus. Muito bom, muito bom. E aí, Abias, Rissa? Altruísmo. Bom dia, irmãos. É muito interessante nós falarmos desse assunto, porque, como o pastor disse, é algo que está completamente relacionado ao cristianismo, né? Nós que buscamos, de certa forma, viver o evangelho de uma maneira íntegra. E eu, pensando sobre isso, lembrei de um versículo que diz que se nós sabemos fazer o bem e não o fazemos, nós estamos cometendo pecado. Então, para a gente ver a profundidade que é você ser alguém altruísta. Então, eu penso que ser altruísta é você se doar pelo outro, é você compartilhar, é você chorar junto, é você sorrir junto, é você sofrer junto, é você estar ali não apenas com algo material, mas para ouvir, para sentar, talvez para não falar nada, mas estar junto. Então, é uma virtude de Jesus, que Ele nos ensina, né? Eu estava conversando com a Bia sobre isso e eu pensei, cara, Deus mandou o melhor de nós, o melhor dele, aliás, para nós, seu filho, para que nós pudéssemos estar aqui, servindo a Ele. Então, por que eu não busco ser igual a Ele nesse ponto? Nós queremos nos parecer com Jesus em muitas coisas, mas quando está relacionado a se doar pelo outro, nós temos muita dificuldade. Principalmente quando
é um irmão que dá mais trabalho, é um irmão que, ai, esse irmão de novo, né? Pelos nossos familiares, enfim. E Jesus nos ensina sobre isso, a você se doar pelo outro, a você ser alguém, ser literalmente um apoio. É você estar ali para qualquer coisa, para qualquer momento, independente se você vai saber o que falar ou não, mas é você estar junto. Essa é a minha visão sobre o altruísmo. Oi. E aí, Elias? Bom dia, irmãos. Então, olhando por um lado, quando nós pesquisamos, por exemplo, no dicionário, a gente vai ver ali vários significados, né? Sobre, inclusive está lá, né? Você se colocar no lugar do outro, você fazer o bem, né? O dicionário vai dar exemplos de altruísmo na história, mas quando eu olho para o Evangelho, eu percebo que Jesus ele leva um pouquinho mais além, né? Ele vai mais fundo. Ele não trata o altruísmo, e assim, só para deixar uma observação, que nos constrange e até nos envergonha quando nós olhamos para o Evangelho e falamos que queremos ser como Jesus e somos resistentes quando o Espírito está fazendo a obra em nós, né? O que se trata nesse ponto de altruísmo. Mas quando nós olhamos para o Evangelho, a gente vê que Jesus ele vai além. Inclusive, ele diz para amar o próximo como a si mesmo, mas tem uma passagem em João que ele diz para ame o seu próximo como eu vos amei. Então ele dá um passo mais além, né? E olhando dentro dessa perspectiva, a gente percebe que não é só uma questão da moral, mas uma questão da essência, do coração. Não é só um alívio de consciência, mas é quem eu sou. Não é o que eu tenho que fazer, mas isso faz parte de mim, faz parte do meu coração. É tipo o perdão, né? Eu não perdoo, se nós olharmos, por exemplo, formos fundo no perdão, Deus não nos perdoou porque tinha que perdoar, mas porque Ele é o próprio, faz parte da sua essência, faz parte da sua natureza perdoar. Então, olhando dentro dessa perspectiva, eu me vejo particularmente que nós estamos ainda muito atrás no que diz respeito à essência do Evangelho. Eu lembrei de um texto bíblico também sobre a multiplicação dos pães, né? Porque Jesus está cansado e ele olha para os seus discípulos e ele quer descansar. Vamos atravessar para o outro lado, ele quer descansar. Quando ele chega lá, já tem uma multidão esperando ele, né? E ele prega e está ficando tarde, e os seus discípulos dizem assim: está tarde, não tem comida, manda esse povo embora. E os discípulos é nós, né? Parece a gente, né? Tipo assim, manda embora. A gente não tem o que fazer, então deixa pelo menos esse povo ir embora para ver se eles arrumam alguma coisa para comer. E Jesus, com o altruísmo na sua essência, ele diz assim: dei vocês a ele de comer. Né? E ali não se trata de ter, né? Se trata do próprio coração, tipo, vão atrás de alguma coisa para eles. Que tal vocês irem à procura de algo para eles comer, em vez de mandar eles irem atrás de algo para comer? Então isso é algo muito constrangedor, né, da parte de Jesus, e ele alimenta uma multidão, né? Se dependesse dos discípulos, ali ele mandava todo mundo embora, mas fazendo parte da essência de Jesus, ele deu a ele de comer. Então, amém. Nós estamos entendendo aqui, precisamos ser como Jesus, não apenas imitando seus atos, mas deixando essa essência, né? E tendo essa consciência. Uma escola, onde seria a escola do altruísmo para todos nós? Onde nós podemos aprender sobre isso? Eu acho que o primeiro ponto é
na vida em comunidade, né? Eu acho que congregar, conviver como igreja é uma escola para o altruísmo, porque aqui nós estamos diante de muitas personalidades, histórias e pessoas com necessidades diversas, e a pergunta é: como está a sua agenda, né? E como está a sua relação com a própria comunidade em si? Será que você está tentando, forçando a comunidade para a sua agenda, ou você está entendendo que, congregando nesse lugar, o Senhor está ensinando você a desenvolver virtudes que você ainda não tem? Porque, irmãos, é muito fácil, né? Você afirmar que está desenvolvendo virtude só a partir de você mesmo. Mas é no nosso meio, é convivendo, que nós vamos aprendendo, apanhando aqui, né? Mas eu quero perguntar para os meus irmãos e minhas irmãs: o que vocês pensam sobre mais uma escola? O que seria mais uma escola para o altruísmo? Onde vocês imaginam que o Senhor nos ensina, outros lugares que o Senhor nos ensina a sermos altruístas? Com certeza, não sei se todos, nem todos são, mas na nossa pequena experiência e no pouco tempo que a gente tem vivido, com certeza a maternidade e a paternidade, acho que quem é mãe e pai aqui pode de alguma forma confirmar isso que a gente está falando. Porque tu olha para um serzinho desse tamanho, gente, que é desesperador. Você que eu nunca tive contato com bebê, com criança assim por muito tempo, então você vê uma criança toda molenga que não fala, não enxerga, e você vê que, de certa forma, óbvio que nós dependemos totalmente do Senhor, mas que naquele momento aquela criança está dependendo de você, do seu cuidado, e que você precisa se doar totalmente por ela. O altruísmo, ele se torna ali obrigatório, né? De certa forma, a gente não tem outra escolha a não ser altruísta. Então, isso tem sido muito bom, porque tem, pelo menos comigo, assim, falar da minha experiência, tem me quebrado muito na questão do egoísmo, porque você olha, nossa, eu não sou tão importante assim, tem uma criança que precisa de mim, e você começa a olhar aquela criança como se fossem os outros irmãos que convivem com você. Você olha, nossa, não só essa criança, mas outras pessoas também, de certa forma, precisam do meu tempo, precisam da minha dedicação, precisam da minha agenda. Então, a escola que a gente tem vivido é a maternidade e a paternidade, assim, tem sido um ensino e tanto. A maternidade, né? Paternidade, e parece ser uma escola meio que, em muitos momentos, forçada, né? Quem nunca olhou e falou assim: Deus, eu não vou conseguir, é impossível, eu não vou, né? Se sente incapaz, não é verdade? Ou qual a mãe ou o pai com a criança chorando na madrugada, né? Já há pelo menos um mês aí, pensou assim: não, eu vou começar a chorar junto, não aguento, eu vou... Ou chora junto, né? Começa a chorar, desesperador, mas num instante vem algo de dentro, né? E você está ali, cuidando, amamentando, consolando, e é impressionante. Engraçado são as figuras que Deus, por meio dos autores bíblicos, né, nos ensina. Por exemplo, quando Deus fala para Israel que não esqueceu de Israel, fala assim: pode uma mãe se esquecer do seu filho? Impressionante isso, né? Eu jamais esquecerei de vocês. Pode uma mãe não cuidar do seu filho? Olha o exemplo: eu não vou deixar de cuidar de vocês. Então, a ação de Deus na história para com seu povo, para com a criação, é um ato, é o exemplo de altruísmo. Mas, André, uma outra escola, ou a mesma escola? Assim, recentemente a gente tem sido muito impactado com o nosso primeiro bebê, e de fato isso nos ensina muito, nos dá a oportunidade. Mas quando a gente olha para os significados de altruísmo também, a gente percebe que é uma luta ou
completamente o oposto do egoísmo, né? Quando a gente pensa nessas escolas, eu acredito que são oportunidades de a gente realmente praticar, de olhar para Cristo e ver o quanto nós precisamos vencer o egoísmo que, como o senhor falou na introdução, já está encarnado ali em nós, já vem no nosso setup inicial. E eu acredito que sim, a paternidade e a maternidade nos dão essa oportunidade, assim como o casamento também, né? Acho que eles nos dão a oportunidade de sermos altruístas, de colocar o parceiro ali à frente dos seus pensamentos, porque uma coisa é a gente ter a oportunidade e outra coisa é a gente ter a consciência de que nós temos essa oportunidade de viver dessa forma, de como o Abias falou, viver isso em essência, porque também existem talvez muitos casamentos ou casos de paternidade, maternidade, que você vai ver a relação das pessoas que é construída a vida inteira, mas que não existe um altruísmo. São relações egoístas em si. O casamento, ele te dá essa oportunidade, a paternidade, a maternidade te dá essa oportunidade, mas eu acredito que é a obra do Espírito em nós, né, como cristãos, que precisa ferir ali a nossa consciência e nos ajudar a enxergar isso, a eu olhar para minha esposa muitas vezes e reconhecer ali, de repente, o cansaço de uma semana toda de trabalho e eu pensar primeiro nela e talvez eu me esforçar um pouquinho mais para que ela tenha um pouco de conforto, de ser isso em essência, de, como a gente falou aqui, não fazer as coisas porque eu tenho uma obrigação, porque eu tenho um contrato de casamento, mas essencialmente eu ser altruísta, de pensar no meu cônjuge e olhar e ver a necessidade dele e talvez me doar um pouquinho mais, me esforçar um pouquinho mais. Eu acho que o altruísmo, ele precisa em essência no casamento, falando, nos ferir até em momentos que a gente precisa calar, também isso é ser altruísta para que as coisas continuem a andar. Em momentos em que a gente precisa falar, em que a gente precisa confrontar também, eu acho que é ser altruísta porque eu quero ver o melhor no outro. Eu sei que ele precisa de algo e às vezes esse algo é uma instrução ou um confronto, porque o Espírito está trabalhando ali, então acredito que isso é ser altruísta também. Então o casamento, ele nos dá muitas oportunidades de a gente viver isso em essência, né? São muitas formas. Quem concorda com o André que o casamento é uma escola para o altruísmo aqui? Levanta a mão. Os solteiros aqui. Quase levanta a mão, solteiro. O solteiro quase levanta a mão também, né? Mas é verdade, o casamento é uma grande escola para o altruísmo. E aqui está o grande desafio. E por que a comunidade cristã? Porque os discípulos de Jesus se destacam aí. Nós vivemos numa sociedade onde a união, a relação é aquela história, que seja eterna enquanto dure. Não é isso? Inclusive cantamos isso, né? Muitas vezes, né? E está ali, enquanto durar o afeto, enquanto for recíproco, não é isso? Enquanto for recíproco, nós vamos continuar. A partir do momento que não for mais recíproco, a partir do momento que eu não senti mais nada, acabou. Não existe mais relação nenhuma. Agora, de fato, o casamento é o sacrificar-se, né? Em prol do outro, é mudar a agenda. Quem aqui nunca mudou uma agenda por causa do cônjuge? Não é verdade? Quem nunca? Né? Mas me conte aí, vocês, isso é a Bia. Tem alguma outra escola, ou vocês querem reforçar aqui com o André e a Laís? E já aproveita e conta, se vocês querem contar alguma história onde o Senhor ensinou vocês sobre altruísmo, dentro dessa escola da vida, né, da comunidade, a paternidade, a maternidade, no casamento. Por favor, compartilhe. A vida é uma escola, né? Olha aí. Olha aí, meus irmãos. Eu lembro quando a neném nasceu, que ela foi tomar a vacina de 2 meses, né? Eu falei, ela não entendia, claro, mas eu falei, filha, isso aqui só é o começo, viver dói. Não é só vacina não, a vida dói. Mas, de fato, eu queria reforçar
a paternidade, maternidade, é porque assim, ali tem um ser que não tem nada a te oferecer, no sentido de, né, você tem, Muito pelo contrário, ele vai tirar o teu sono. ele tem mais o que tirar do que te dar. No início, tá, gente? Não desistam de ser pais. Mas, sim, por muitas vezes, assim, de madrugada acordado, ali, quase dormindo, a Rissa tem várias fotos minhas dormindo, 3 horas da manhã, com a neném no colo. Mas aquilo te faz refletir sobre a vida. Né? A história do bom samaritano, por exemplo, quem é o meu próximo? É o teu próximo. É aquele que está mais perto. Eu acho que são estágios, né? Você começa por aquele que está mais próximo. Quem está mais próximo? Minha casa, minha família, né? Minha comunidade. Então, meu próximo é aquele que está próximo. É aquele que está do meu lado. E é interessante porque às vezes a gente quer encontrar o próximo lá longe, né? A gente quer ir lá longe atrás do próximo, né? Nós queremos ser altruísta com quem está longe, sem ser minimamente altruísta com quem está perto. E voltando para essa questão da paternidade, nossa, foram várias as vezes que eu tive a consciência do quão egoísta em muitos momentos, né, eu era. Porque quando você não tem filho, você sai para onde quer. Inclusive, isso aqui, né, a resistência de muitas pessoas não quererem, tipo assim, não, vamos esperar mais um pouco, é exatamente essa, porque vai sim atrapalhar a agenda, você vai sim cancelar a saída com os amigos, você vai sim passar um tempo enclausurado dentro de casa, você vai sim ter que encarar você mesmo, você vai ter que cair em si em muitos momentos, e a paternidade faz isso, né? A família faz isso, né? Casamento, a mesma coisa. Você às vezes tem que sacrificar, né? Sacrificar. E eu acho que o ápice do altruísmo é esse, é o sacrifício. É você não dar alguma coisa, mas é você se dar. Você dá a sua vida. Você não dá o que tem, você dá o que você é. Então você dá tudo, né? Então eu acho que família, nossa bebê e a comunidade local também é uma escola, né? Os PGAs são uma escola, né? Porque tem um texto aqui que eu estou com ele aberto, procurando um momento de ler, e o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2, por exemplo: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual com o que é dos outros. Em outras linguagens diz, o seu interesse é do outro. Então, assim, dentro não só da família como da comunidade, não existe o isso é meu, né? Não existe o eu tenho, é nosso. Então eu acho que o altruísmo, ele te leva a ter essa consciência de que o que eu tenho não é meu. É tipo a oração do Pai Nosso, né? O Pai é nosso, o pão é nosso, né? Então sim, né? A comunidade, a família, a paternidade, a maternidade são escolas que nos matam, que matam o nosso egoísmo, que nós já temos por natureza, né? Então acho que é isso. Rissa, você quer acrescentar alguma coisa, falar alguma coisa? E os desafios, né? Ainda sobre as escolas, você quer compartilhar onde o Senhor tem te ensinado? O Abias te ensinou a ser altruísta? Deus usou o Abias para ensinar você? Não sei se foi Deus que usou. Brincadeiras à parte. Um presente. Será que ela está falando que às vezes eu dou lugar ao diabo? Abias foi um cavalo de Troia para... Ai, gente. Fala isso. Eu costumo dizer que se a vida é uma escola, eu só vim para merendar. Mas assim,
Eu achava que eu era altruísta antes de ser mãe. Eu achava que eu tinha essa qualidade pelo fato de ter crescido dentro de uma igreja onde eu fazia tudo pelos outros. Eu fazia tudo para as pessoas se sentirem bem e eu achava que eu estava arrasando, que eu era, meu Deus, eu amo todo mundo e tal. Mas depois que a Cecília nasceu, gente, eu descobri que o meu coração é tomado de egoísmo até hoje. É uma luta constante. Mas a Cecília e o casamento, né? Porque viver a dois e depois que você tem filhos, então é diário. É um desafio diário que você enfrenta, né? De se vencer. Não é vencer o outro, porque no casamento o marido e a mulher, eles não estão competindo para ver quem é o mais sábio, para ver quem está certo. Muito pelo contrário, o casamento ele nos ensina que não há competição. Todos nós estamos caminhando para a santificação. Então, depois que eu me tornei mãe, eu pensava assim, em vários momentos difíceis que eu passei, inclusive logo após eu sair da maternidade, que não foi ninguém na minha casa cuidar de mim. Quando eu cheguei não tinha almoço pronto, quando eu cheguei não tinha ninguém. Eu tô chorando, gente, mas porque não é com raiva, tá? Por favor. E eu pensava assim, meu Deus, quem vai cuidar de mim? Eu cuidei tanto tempo de um monte de gente e agora quem vai cuidar de mim? E em uns dias assim, eu sentia o Senhor falar para mim, eu sempre estou. Então, aquilo se tornou verdade dentro de mim. Que independente de ter alguém ao meu lado, naquele momento que eu estava ali com a criança, sem saber o que fazer, e ela chorava, o Senhor sempre estava. Ele sempre estava. Então, é uma escola, gente. Assim, na minha vida é essa, ser mãe, né? Porque eu sempre desejei ser mãe e quando a minha filha nasceu eu pensava, para que eu fui ter bebê? Né? Porque, meu Deus, a menina lá acordando de madrugada e, detalhe, vocês conhecem a minha filha aqui, vocês sabem que ela, né, não é de muitos amigos, ela gosta bastante de ficar comigo, com o pai dela, então eu pensava assim, meu Deus, além de chorar, ainda quer ficar só comigo. Então eu aprendi a me doar e eu me olhava no espelho e eu falava, meu Deus, eu estou horrível, porque uma pessoa altruísta, ela é marcada. Jesus foi marcado nas suas mãos, no seu pulso, não sei onde foi, só sei que furaram a mão dele. E eu me olhava no espelho e falava, meu Deus, eu estou marcada, olha essas olheiras, olha o meu cabelo no coque. Então assim, aquela era a minha realidade de eu estar me doando por alguém sem esperar nada em troca. Na verdade, o que ela me doava era aquele sorriso lindo. Então aquilo fazia total diferença. E essa é uma escola que eu ainda não consegui nem chegar no primário. Queria só complementar o que a Rissa falou, porque ela disse que, de fato, quando a gente é rato de igreja, vamos dizer assim, sabe? Sua vida foi igreja, né? E você está ali, você cuida, você vai na casa, e ela falou que quando a neném nasceu, tipo, você perde o sono, Então, assim, eu fiquei pensando agora que às vezes nós pensamos que somos altruístas até isso tirar o nosso sono, até isso nos marcar de fato, até a gente ficar cansado. Porque, tipo assim, é muito fácil eu pensar que eu sou altruísta quando eu tenho dinheiro para dar, quando eu tenho tempo para dar. É muito fácil eu pensar que eu sou altruísta quando eu tenho condições, né, de ajudar, pelo menos na minha concepção. Mas e quando o altruísmo precisa afetar a minha organização, principalmente quando nós somos, né, tudo certinho ali, né, tem a vida toda certinha, né? Isso aqui eu vou fazer na segunda, na terça, na quarta, e tipo assim, e quando o altruísmo precisar bagunçar minha agenda, porque de fato é assim, você se olha no espelho e você diz assim, velho, eu não tenho mais vida, meu amigo. Só que tem um porém, você ama.
Acho que essa é a diferença. É que não é um sacrifício forçado, você ama, né? Você está dando a sua vida por amor. Não é tipo, né, eu estou fazendo isso e ninguém faz por mim, né? Então assim, o exemplo de Jesus é um escândalo para nós, porque não foi ele diz assim: ninguém tira a minha vida, eu a dou. E eu não estou aqui por obrigação, eu estou aqui por amor. Então acho que o altruísmo ele tem esse fundamento de eu estou me doando, eu estou me dando, eu estou fazendo porque eu amo. Por isso que ele diz para amar os inimigos, dar a outra face, porque não é fazer ali dentro do meu campo de organização, tipo assim, né, eu vou fazer, mas isso aqui ainda não está afetando a minha agenda, né? Então, quando ela falou, foi de fato isso. Você ali está ajudando todo mundo. Quando nasce uma criança, um ser que está ali e de repente essa criança tira o seu sono. De repente você dorme, um dia o pastor foi lá em casa, ele disse assim: Bia, estou indo aí na tua casa, vou levar umas coisas para ti. Não, tudo bem, pastor. Aí ele chegou lá, acho que foi umas 7, 8 da manhã, isso no domingo, eu acho, não sei se era no sábado. Aí ele foi e voltou, foi embora. Disse que parou na frente de casa, estava tudo fechado. Aí ele mandou mensagem, falei: fui na sua casa, mas acho que você estava dormindo. Ele falou: ô pastor, não, pode voltar, a gente não dorme desde ontem. Fique tranquilo, a gente ainda não dormiu. Ainda bem que ele foi lá naquele dia, que naquele dia a gente estava arrebentado, viu? Estava arrebentado. Não vou usar outro termo aqui para não ser tão agressivo. Mas, assim, inclusive é até um testemunho, viu? Tipo, acho que a presença do pastor naquele dia foi um bálsamo para o nosso coração, né? De, tipo, eu estou a noite inteira sem dormir, mas, assim, ele, com sabedoria, nos instruiu, né? Disse que as estações mudaram, que o tempo mudou, que agora, então, nesse processo de desenvolvimento da maturidade, Deus vai acrescentando os desafios e as provas para que nós nos tornemos, né, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. A maternidade, o casamento, a comunidade como escolas para o altruísmo. Percebam que não existe o ministério do altruísmo na igreja. É a essência daquele que foi resgatado por Jesus Cristo e olha para a vida do seu Senhor como um caminho a seguir. O interessante, ouvindo vocês, eu acho que ninguém olha para o filho e fala assim: é o seguinte, meu filho, eu não aguento mais doar minha vida por você, vou dar um tempo, eu vou me amar primeiro, né? Porque eu mereço um pouco. Você é um sanguessuga, né? Está sugando minhas energias, minhas forças, vou dar um tempo, vou me amar, depois eu volto para cuidar de você. É isso que acontece? Será que esse exemplo do casamento, da maternidade, também não é um exemplo para a comunidade? Eu estava pensando, nós temos esses exemplos de que você se doa e claro, é alguém que está ali indefeso, alguém que precisa. Mas na vida em comunidade, nós nos deparamos com muitos assim, que precisam da nossa dedicação. E sabe, às vezes nós vamos mudar a agenda, às vezes nós não vamos ter tempo de parar para cuidar de nós mesmos, sabe? Nós não vamos ter tempo de... às vezes você vai olhar no espelho e na oração falar: Deus, eu não aguento mais. Já conversei com fulano, ciclano, eu já dei tudo o que eu tinha. Por que as coisas não caminham? É porque nós estamos sendo ensinados na escola da vida, né? E agora na vida, na nova vida, que os nossos atos devem refletir os atos de Jesus.
Na verdade, nós precisamos ser Jesus, entenda, entre aspas, para outras pessoas, estendendo as mãos. E a pergunta que eu faço: quão disposto você está em mudar sua agenda e dedicar-se um pouquinho mais, caminhar mais algumas milhas com alguém que não está correspondendo rapidamente às nossas ações? A parábola do bom samaritano. Quem é aquele que está à margem? É lógico que quando nós olhamos para a sociedade hoje, percebemos que o mundo está em frangalhos. É uma loucura. Pessoas necessitadas, pessoas sofrendo. E de fato nós precisamos ir até essas pessoas. Mas o nosso meio, a nossa família espiritual, quem está às margens? Você já parou para pensar que enquanto você corre atrás dos seus projetos, seus sonhos, existem pessoas desistindo de viver? Sabe, eu acho que nós temos que refletir um pouquinho. Não é que você não foi chamado para o ministério do altruísmo. E para com isso. Algumas coisas que eu falo sempre isso para os pastores, algumas coisas bagunçaram, porque nós tornamos essas coisas ministério. O ministério da intercessão, o ministério do amor. Já viu isso? Uma vez eu, conversando com um pastor, ele fala: nós temos o ministério do amor na igreja. E eu pensei, gente, mas o amor é para todos. Por que algumas coisas nós colocamos como ministério? Porque nós queremos justificar a não ação, porque não é meu ministério. Altruísmo é a essência daqueles que foram resgatados por um Deus que é altruísta. Jesus Cristo. Mudar a agenda, caminhar mais uma milha. Deixa eu ser muito honesto aqui com os irmãos. Enquanto eu ouvia eles aqui, eu estava se borbulhando por dentro, sabe? Por vezes alegre, por vezes envergonhado. Quando eu desisti, por exemplo. Quem nunca teve motivo para desistir aqui? Eu acho que todos nós já temos motivo suficiente para desistir de algumas coisas. Ou para fazer as coisas segundo a nossa ideia. Por favor, me permitam fazer algo aqui. Não foi uma ou duas vezes que pessoas chegaram de uma forma muito honesta, falando assim: a igreja deveria fazer isso, a igreja precisa fazer tal coisa, por que a igreja não tem isso? E eu sempre observo que quem deseja que a igreja faça tal coisa nunca está disponível para fazer. Impressionante. Já ouvi muitas pessoas: olha, nossa igreja deveria ter tal coisa. Eu acho que a igreja não é formada por ideias e opiniões que nós temos sobre ela, mas pela disposição que nós temos em ser o que Jesus é para ela. Altruísmo não é um ministério. E o altruísmo cristão não é apenas uma consciência ética e moral. É a vida que surge da nova vida, do Deus e do nosso Senhor, que nós temos. Nós estamos caminhando para o final aqui. E talvez, eu acho que eles estão aqui pensando, eu estou falando sobre altruísmo, mas eu estou vendo quanto eu ainda não sou tanto altruísta. Né? Você está se identificando também com isso, né? Mas eu quero perguntar para vocês, rapidamente, um caminho para viver e passar na prova, na escola do altruísmo. Uma dica para os seus irmãos. Bom, eu acredito que é uma vida entregue à obra do Espírito. De fato, a gente reconhecer que isso não é algo que a gente não consegue apenas com o desejo de ser, mas apenas um coração entregue à obra do Espírito, que é despertado para ser a partir do Espírito. E eu acho que o caminho, não só apenas para o altruísmo, mas para todos essas virtudes que a gente tem falado aqui do Espírito, é uma vida realmente entregue à obra do Espírito, a gente ter a consciência, orar,
pedir para Deus nos revelar de fato ali onde nós temos sido falhos, egoístas. Eu lembro, compartilhando rapidamente, de um dia em que a minha consciência foi ferida, do quão egoísta eu estava sendo, num caso muito simples, algo muito pequeno, mas para a gente perceber também quanto os nossos dias eles são assim, cheios de oportunidades em que Deus ele ministra ali aos nossos corações, em detalhes, não são coisas que precisam ser escandalosas para serem marcantes. Mas eu estava indo para o trabalho, e eu trabalho um pouco longe de casa, estava atrasado, com pressa, e eu ali indo no trânsito, desviando, e quando eu consegui pegar velocidade assim, uma grande avenida, eu vejo um senhorzinho assim, de longe, cara, bem senhorzinho mesmo, acho que ele tinha uns 60 anos, sei lá, antes das 7 da manhã. Não, mas é porque ele estava bem deteriorado assim, né? O homem não estava muito bem. E fato é que ele estava assim, carregando umas sacolas, um negócio na cabeça, assim, sabe? Sem camisa. E aí eu olhei aquela situação e fui encarando ali, e ele pedindo passagem na faixa de pedestres assim, e eu acelerando, né? Eu fui olhando o cara assim, e eu passei, e o senhorzinho lá tipo assim, gritando, esperando alguém parar para ele, pô, não sei de onde ele vinha, coitado. E ali na hora o Espírito me tocou assim, e me revelou ali o quanto eu estava sendo egoísta em uma pequena atitude que, como o pastor falou, nós precisamos ser Jesus para as pessoas, e que talvez ali você olhar, entender a dor do outro e mudar a agenda, de atrasar um pouquinho mais, 1, 2 minutos, para mim não faria tanta diferença, mas 1 ou 2 minutos para o senhor que está carregando um peso, acho que faria uma diferença enorme. E eu acho que a gente realmente ter essa consciência, orar para que o Espírito ele trabalhe cada dia mais essas virtudes em nós, para que nós possamos ser parecidos com Ele e de fato alcançar a maturidade, né? É uma jornada da vida inteira, em que a gente precisa ter o coração entregue a vida inteira na busca dessas virtudes e do altruísmo também. Amém. Alguma dica aí, Laís? Rapidamente, sobre essa questão da maternidade, quando eu tive o bebê, muitas pessoas assim, aleatórias mesmo, por exemplo, da igreja, que eu nunca nem tinha conversado, eu tido uma conversa profunda, todos os dias me mandavam mensagem. E eu fui muito impactada com o altruísmo dessas pessoas. Então, às vezes, a gente faz muito pelos outros, mas quando alguém faz por nós, a gente não sabe nem como reagir. Porque isso mostra o nosso egoísmo, porque a gente não sabe o que é o altruísmo genuíno mesmo. E eu me senti muito impactada pelo tratamento das pessoas, principalmente da igreja. Tiveram outras pessoas fora da igreja que cuidaram de mim, mesmo que por mensagem, todos os dias, perguntando se eu estava bem, como que estava sendo pós-parto, como que estava sendo essa questão emocional. E eu fui muito ministrada e cuidada. E se tem uma dica que eu posso dar para vocês nessa manhã é: observem. Observem, o Abias falou sobre essa questão do próximo ser o seu próximo. Observem quem está perto de você, seja dentro de casa, seja no PGA, principalmente. Acho que às vezes a gente não tem tanta intimidade com as pessoas do PGA, mas observem quem está no PGA de vocês e peçam discernimento do Espírito. Porque quando a gente observa, a gente consegue cuidar do outro, de certa forma. Às vezes o Espírito está comunicando para você orar por uma pessoa. E às vezes tudo que aquela pessoa precisa é da sua oração, do seu abraço, de uma palavra. E às vezes a gente deixa passar, deixa de que alguém receba a cura, receba o bálsamo do Espírito, porque a gente está sendo egoísta de: não, é coisa da minha cabeça, não, eu não vou fazer isso porque eu estou com vergonha. E às vezes tudo que alguém precisa é do seu altruísmo ali naquele momento. Então observe, peça discernimento, porque eu tenho certeza que cada um aqui passa por alguma luta, está tendo algum pensamento, passando por alguma dificuldade, que tudo que precisa é de uma oração, uma mensagem. Então observe, peça discernimento do Espírito e seja presente, mesmo que seja por mensagem ou sei lá, de alguma forma intercedendo, mas observe, interceda, peça discernimento e seja presente. Acho que 1000 dicas aí, né, também, enfim. Abias, Rissa, e aí? Uma dica? Uma dica que todo mundo aqui sabe. Não deixar de congregar nunca. Porque na comunidade a gente aprende a amar e a ser amado. Isso que a Laís falou é muito verdade. Tem gente que só sabe se doar para os outros, mas na hora de receber não consegue.
né? Então, é uma dica que eu dou. Não deixar de congregar, porque é aqui dentro que a gente desenvolve o domínio próprio, a mansidão, a humildade, tudo. É isso. Amém. E aí, Avias? Além da vida em comunidade, eu acho que o caminho também seria crescer no conhecimento de Deus. Amém. Eu acho que eu não tenho que ser altruísta de acordo com as minhas ideias, com os meus próprios ideais, mas à medida que eu cresço no conhecimento de quem Deus é, o Evangelho de Jesus, e aqui não é uma questão de informação, sabe, você ter informações sobre quem Deus é, mas você crescer numa vida de oração, disciplinas espirituais e começar com atitudes pequenas. Altruísmo não tem a ver com o irmão está precisando de um salário mínimo, eu vou dar para ele. Não. Atitudes pequenas. Acho que se nós começarmos a ser mais sensíveis ao outro e não ter medo de ser vulnerável, ferido até, né? Tem gente que às vezes tem dificuldade com altruísmo porque tem medo de ser ferido, tem medo às vezes de conversar com quem não conhece, porque, né, então perder o medo de ser ferido, se possível perder os seus direitos, e arriscar. A vida cristã é esse risco, é um risco. Você está sempre correndo risco de ferir e ser ferido, mas é nessa jornada que nós vamos aprendendo pelo Espírito a nos submeter, a crescer. E acho que pontuar também o que a Laís: observe, olhe nos olhos, abrace, seja um irmão de toque, né? No sentido de pegue na mão, olhe nos olhos, pergunte se o irmão está bem. São pequenas atitudes que vai fazendo você perceba quando o irmão estiver ali no cantinho, na dele, vá lá. Não desista daqueles que dão trabalho, daqueles que são difíceis. Então acho que tudo isso, juntando com uma vida de piedade, de devoção, vai nos ajudar aí nessa jornada de fé. O Senhor está nos ensinando o segundo mandamento aí em Jesus: ame o próximo como a ti mesmo. Altruísmo é o mandamento encarnado, é a vida em nossa vida. Eu oro para que o Senhor nos ajude nesse caminho. Nenhum cristão, jovem, velho, imaturo ou experiente, pode viver uma vida altruísta sem uma constante permanência em Cristo, pois somente por meio dele nossa atitude pode mudar e ser moldada em comportamentos altruístas. Ele é o perfeito homem, expressão exata do ser de Deus. Se Cristo realmente vive em nosso homem interior, estamos em comunhão com Ele. Devemos nos analisar dentro dessa história. Quem é você nessa história, a história do bom samaritano? Quem é você nessa parábola? Não fique só maravilhado, que história linda, ou elogiando uma atitude. Torne-se você alguém altruísta na comunidade. Que o Senhor nos ajude. Amém, irmãos? Vamos lá? Vamos juntos? Vamos ficar em pé todos. Eu quero agradecer